Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem e da nossa querida Rádio Catedral FM 106.7. Hoje mais um domingo, gente, um domingo maravilhoso, um domingo que é abençoado. Agradeço a vocês que nos permitem estar aí com vocês, né, pelas ondas da nossa querida Rádio Catedral, que é uma rádio abençoadamente maravilhosa. Adoro chegar aqui, nos estúdios da rádio. Somos muito bem acolhidos, aqui é uma família, família Catedral, e você faz parte desta família, amado ouvinte. Hoje, no programa Viver Bem, nós estamos com um tema, achei muito interessante. Já vou dizer agora, o que devemos ser? Protagonista ou coadjuvante? Olha que tema interessante, né? Quantas vezes na nossa vida somos protagonistas? Quantas vezes somos também coadjuvantes? Será que isso é importante? Gente, nos estúdios aqui da Rádio Catedral, neste domingo, eu estou com um psicólogo maravilhoso, é um psicólogo clínico, ele que tem consultório na Tijuca, faz atendimento online, né? Por conta dessa pandemia toda, muitos de nós, daqui psicólogos do programa Viver Bem, também estamos atendendo online. Eu estou com Fausto Josino, ele que é da comunidade Shalom, psicólogo clínico, compõe o time do programa Viver Bem e também, gente, compõe o nosso grupo dos psicólogos da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Como vocês sabem, o programa Viver Bem tem a ver com o nosso grupo dos psicólogos da Arquidiocese, que esse grupo da Arquidiocese já existe desde o ano 2003. É coordenado pelo bispo Dom Antônio Augusto, que nos acompanha mensalmente, todos os meses, com reuniões. Os temas sempre de psicologia e espiritualidade. Se você, querido ouvinte, tem interesse de participar das nossas reuniões, tem interesse de contribuir aqui com o programa, sugerindo temas, fazendo suas perguntas, anote o nosso e-mail. É o viverbem@radiocatedral.com.br e o nosso WhatsApp. É 21, né? 3231-3560. Nós temos também o nosso Facebook pela Rádio Catedral. E se perder um de nossos programas, nos procure no YouTube. Acesse o nosso canal, canal da rádio, e procure lá pelo programa Viver Bem. Mas eu quero dar essa boa tarde ao psicólogo clínico Dr. Fausto. Boa tarde. Boa tarde, Sônia. É uma alegria mais uma vez estar aqui, sendo convidado para participar desse programa tão legal, tão maravilhoso. E eu espero poder aí contribuir um pouco com essa temática que nos está sendo proposta, né? Ser protagonista ou ser coadjuvante. Isso. Então, é uma alegria realmente estar aqui e Falar desse tema, né? A alegria é nossa, Fausto. Olha que para trazer o Fausto a compor esse programa, né, já levou um tempo por conta da agenda dele, gente. É uma agenda de trabalho, é uma agenda também da comunidade e é um profissional de excelência, né? É especializando em logoterapia, além de psicólogo clínico, ele faz especialização em logoterapia, e que é uma das abordagens da ciência psicologia, e não podemos deixar de falar sobre o seu CRP, Fausto. Meu CRP é 53830. Isso, CRP, Conselho Regional de Psicologia, é o nosso registro, gente. Hoje eu quero também mandar aquele abraço para todos os nossos ouvintes, é claro, mas tem duas ouvintes muito especiais que escreveram aqui pra gente, né? É mãe e filha, gente. Elas são ouvintes assíduas do programa Viver Bem. São encantadoras. Eu quero mandar o nosso abraço, viu, Fausto, para as ouvintes Sônia Regina Mendonça e sua mãezinha, a senhora Graciele.
ela deve estar nos ouvindo agora e está torcendo por esse tema aí. Um abraço. Então, Dr. Fausto Josino, poderia explicar o que é ser uma pessoa protagonista? Sim, claro. Eu tive a liberdade de pegar o dicionário para dar uma olhada, né? Eu gosto de às vezes, dar uma procurada para entender o sentido da palavra na nossa língua. E o dicionário que eu procurei, ele dizia que ser protagonista é ser o personagem principal, ou ser aquela pessoa que é imprescindível numa atividade. Então, ser protagonista é ser aquela pessoa, se formos olhar para a nossa própria vida, ser protagonista da nossa própria vida é ser aquela pessoa que decide sobre a sua vida, que toma as suas escolhas, que é aquela pessoa que é responsável pelas suas escolhas. Ser protagonista é aquela pessoa que é imprescindível no ato de tomar a sua decisão, né? Verdade, verdade. Muito boa colocação. Pode continuar. Então, Sônia, ser protagonista é essa pessoa que realmente assume a responsabilidade sobre as suas ações, é aquela pessoa que toma sobre si a responsabilidade sobre o que ela vai fazer da vida dela, né? E assumir também as consequências do que ela escolhe sobre a sua própria vida. Então, a pessoa protagonista, ela decide sobre a sua própria vida, né? Ela decide. Faz escolhas, ela ela dá um rumo para a sua vida, né? Ela decide para onde ela vai rumar, para onde ela vai caminhar, né? Ela tem essa liberdade e essa autoridade e responsabilidade sobre a sua própria existência. E quando fala em protagonista, ouvindo o Dr. Fausto Josino se colocar com muita propriedade, né, e leveza, me faz lembrar de filme, Fausto. Assim, quando eu ouço essa palavra protagonista, me faz lembrar de um filme, mas não um filme específico, viu? Mas sim lembrar que a vida é como um filme. Podemos até pensar a vida como um filme. Mas como assim? Veja, na vida nós só a compreenderemos de fato quando ela chegar ao seu final. Então tem um início, quando nascemos, tem um desenrolar, o contextualização do filme e tem a finitude. Então eu diria que, complementando, né, que protagonistas sim são pessoas mais ousadas, são pessoas que não têm medo de errar, que comandam as cenas da sua própria vida, têm esse autocontrole e, por que não dizer, assumem as rédeas da sua vida. Sim, claro, né? E o filme, né, o personagem principal, que geralmente é o protagonista, que é o protagonista, ele se desenvolve em torno da história desse personagem, ou seja, daquilo que o personagem ele vai tomando sobre a sua vida, as atitudes que ele vai tomando sobre a sua vida, né? E o filme vai se desenrolando, e como a Sônia falou, né, é aquela coisa que tem início, tem meio, tem fim, né, onde a trama da própria história, a trama da própria existência, ela vai se destecendo, ela vai se construindo, né? Se desenrolando, né? Exatamente. Então, já que você explicou muito bem, Fausto, o que é ser protagonista, o que é ser uma pessoa coadjuvante? Ser uma pessoa coadjuvante também é muito importante, né? Eu entendo que para ser coadjuvante é preciso entender o que é ser protagonista. Não se pode ter o coadjuvante se eu não entendo o que é ser protagonista. Um coadjuvante, ele não pode ser coadjuvante se ele não é protagonista da própria vida. Então, o coadjuvante é aquele que auxilia uma pessoa a fazer alguma coisa. Ele se torna auxílio, mas ele não é aquele que faz pelo outro. Ele não é o protagonista. Ele é aquele que auxilia, aquele que coloca uma lanterna para que o outro possa caminhar. Aquele que ajuda, exatamente, né? Aquele que ajuda. Então, sempre na vida teremos momentos que podemos ser protagonistas, mas também
temos momentos que seremos coadjuvantes. Com certeza. Haverá muitos momentos em que poderemos ser protagonistas e coadjuvantes. E não é negativo, não é uma coisa polarizada, ou eu sou protagonista ou eu sou coadjuvante. Eu posso ser protagonista da minha vida, mas eu posso ser coadjuvante auxiliando o outro a tomar a responsabilidade sobre a própria vida. Sim, tem muita importância Exatamente. isso. Já que falas sobre isso, doutor Fausto, tem uma pergunta que chegou aqui da produção. O que poderíamos destacar sobre uma pessoa que é mais protagonista e sobre aquela que é mais coadjuvante? Talvez seja uma característica, né, a destacar, que clinicamente o seu olhar poderia destacar. Acho até que já falou um pouco, né, sobre isso, né? Então, digamos que podemos destacar pelo comportamento, né? Nós que temos essa prática clínica, né? Somos profissionais da saúde mental, mas, é claro, estamos sempre associando esse sintoma ou comportamento da pessoa ao que ela traz, as queixas, né? Então podemos dizer que o protagonista ele se destaca pelo seu comportamento, por suas atitudes, como você falou, pela capacidade de se manter firme com seus objetivos. Sim, é aquela pessoa que realmente tem um poder de decisão e que se determina, né? Se determina para alcançar o objetivo ou para buscar algo que para ela tem um valor especial, né? Que faz sentido para a sua vida. E o que poderíamos destacar então no coadjuvante? Será que seriam pessoas mais influenciáveis, talvez, que ficariam mais na retaguarda para, como você falou, aquela ajuda que ele servia, aquela lanterna? Creio que sim, que seria essa pessoa que colabora, né? Colabora para que o outro ele possa se firmar na sua decisão, né? Geralmente eu entendo que o coadjuvante é aquela pessoa que ele está trilhando com essa pessoa, né? Mas ele também já passou por um caminho individual de escolhas, né? E ele está ali para favorecer com que aquela outra pessoa se torne também um protagonista. E também futuramente se tornar um coadjuvante, saber o momento de que esse momento não é mais meu, esse momento pertence ao outro. E assim eu me permito com que o outro ele tome a sua decisão. Entendo. Muito interessante suas colocações, mas veja como esse programa maravilhoso passa rápido, doutor Fausto. A produção do programa nos pede para entrar no intervalo e eu pedimos a todos vocês, queridos ouvintes, que nos aguardem, né? E façam suas perguntas, entrem em contato aqui com a gente, é um minutinho apenas e voltaremos já. Estamos agora no segundo bloco do programa Viver Bem. Quer saber qual é o tema que estamos dialogando, conversando, refletindo aqui nos estúdios da rádio? O tema é o seguinte, que foi pedido por um de nossos ouvintes, mas que não quis se identificar. O tema é: o que devemos ser, protagonista ou coadjuvantes? Então veja, eu estou com ele, psicólogo clínico, especializando em logoterapia, o Dr. Fausto Josino, que é da comunidade Shalom, ele que é psicólogo clínico, que tem consultório online e também consultório na Tijuca, faz parte aqui do time do programa e também compõe o time do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese. Ele já está respondendo algumas perguntas que vêm chegando aqui na produção e tenho mais algumas, doutor Fausto. Então, a primeira delas é: em qual momento devemos ser protagonistas ou coadjuvantes? Então, nós devemos ser protagonistas sempre quando diz respeito à nossa própria vida, né? As nossas escolhas que dizem respeito à nossa própria vida. Então, e devemos ser coadjuvantes quando
quando devemos respeitar a decisão do outro e ajudá-lo a tomar a sua decisão, né? Não decidir pela pessoa, porque isso não compete ao coadjuvante, porque eu estaria querendo tomar o papel de protagonismo da outra pessoa. Então, nós não devemos ser nunca espectadores, aquela pessoa que interessante, muito interessante, que vê de fora, que não se envolve, que está sempre ali de uma forma indiferente, né? Nós olhamos assim hoje em dia, né? Quanto nos é educado a sermos espectadores, né? Você vê essas temáticas de programas de reality show, muitas vezes nós estamos numa posição de espectadores, mas não estamos sendo nem protagonistas nem coadjuvantes. Com a nossa própria vida nós não devemos ser assim. Com a vida dos outros nós também não devemos ser assim. Não devemos olhar de fora. Nós devemos nos envolver, mas sem, quando diz respeito ao outro, sem ultrapassar o direito do outro de decidir. Muito interessante. Então, o que você está dizendo é que na vida há momento para tudo, né? E o protagonismo, ele ganha importância pela própria atitude, pelas ações que ele realiza. Sim, com certeza, pela própria atitude, pelas próprias ações que ele realiza. A pessoa protagonista, ela tem essa liberdade de decidir, de tomar essa atitude, de dar significado às suas ações, né? De encontrar significado na sua busca por algo que é valoroso, né? Então ela tem essa liberdade, essa singularidade, esse protagonismo mesmo, a palavra é essa. Será que é fácil ser protagonista? Então, uma pergunta aqui. A psicoterapia pode ajudar uma pessoa a desenvolver um desses papéis? Ou seja, protagonismo ou coadjuvante? Com certeza. A psicoterapia ela está aí para... O psicólogo ele não deixa de ser um coadjuvante, né? onde ele está ali auxiliando a pessoa que está pedindo auxílio psicológico a tomar decisões para a sua vida, né? A tomar decisões na sua vida, a ser protagonista na sua própria história e a desenrolar assim o que ela quer fazer da sua própria vida. E você atende alguns casos clínicos assim, Fausto? Atendo pessoas que me procuram, né, com certos desafios pessoais. Sim. E que é preciso poder olhar para essa realidade de cada um, para a pessoa que, não para o problema, mas para a pessoa que está passando por esse problema e ajudá-la a resolver esse problema. Sim. Não resolver por ela, mas dar luzes para que ela possa, de fato, encontrar a resposta para as problemáticas que se apresentam na vida dela. Até porque é a vida que nos questiona, né? A vida nos demanda e precisamos dar a resposta. E claro, nada melhor do que ser atendido por um profissional, né? Sério, que tem essa leveza e que conhece de fato essas características, como você diz, a singularidade, a pessoalidade de cada pessoa, e que esse profissional olha para a pessoa, e é a própria pessoa que vai decidir. Não é isso, Dr. Fausto? É sim. E se não for, outra pergunta, se não formos protagonistas, o que seremos? Se não formos protagonistas, nós acabamos, em nossas próprias vidas, nós acabamos deixando com que o mundo nos engula, né? Sim. A gente acaba deixando com que o mundo nos engula. A gente deixa de ser responsável pela nossa própria existência. E a gente vai se deixando levar pela impessoalidade. O que é a impessoalidade? É viver o que todo mundo vive. É fazer o que todo mundo faz. É ser arrastado pela multidão, né? O protagonista ele não se permite, porque ele entende que ele que deve dar o rumo para a sua vida. É ele que vai dizer para onde ele deve ir.
não simplesmente o mundo, não simplesmente a filosofia reinante do momento, né? mas sim ele mesmo, né? Ele entende, porque ele conhece a sua vida, ele conhece a sua história, e ele vai dizendo, ele pode dizer para si mesmo o que ele quer a partir de então. Então, e por falar na psicoterapia e nessas características, né, que o Dr. Fausto coloca, poderíamos dizer também que a psicoterapia clínica, né, o atendimento clínico, vai olhar para essa pessoalidade, vai olhar para a personalidade. Digamos que seja mais fácil o coadjuvante ser uma pessoa tímida, digamos, né? Mas que ele busque um psicólogo para ajudá-lo a ser protagonista. É comum isso? Ah, com certeza, é comum sim. O psicólogo ele pode se colocar como essa pessoa que vai motivá-lo a, de fato, encarar a sua própria existência, né? E não se intimidar com a sua própria, com os desafios que se colocam na sua vida, né? Então, o psicólogo ele vem como esse que vai auxiliá-lo a enxergar e a tomar até uma certa iniciativa, uma certa coragem para lidar com a sua própria vida e com os desafios que se apresentam, que a própria vida vai colocando, né, no dia a dia, em cada momento, né, e em cada momento da própria existência. E você falou de desafios, falou de coragem, e aí eu lhe pergunto, doutor Fausto, quais as características, é claro que nós, enquanto psicólogos, sabemos que existem muitas, né? Mas quais as características que poderíamos ressaltar de um protagonista? Você já falou da coragem, falou de desafio, então características que nós encontramos na clínica, né? Que nós encontramos também, por nosso olhar clínico como psicólogo, de algumas pessoas até mais empreendedoras, né? Que elas assumem, né? Têm foco. Exatamente. Né? O foco, né? O olhar para o que eu quero, né? Para onde eu devo chegar, para onde eu devo ir, essa atitude, essa direção mesmo bem traçada, né? Sim. E bem vivida. Mas realmente o protagonista é uma pessoa focada, é uma pessoa que decidida, é uma pessoa que não tem medo de assumir aquilo que quer. Às vezes né? tem até medo sim, viu? Às vezes tem medo, mas a coragem que você falou, a coragem não é ausência de medo, é ir com medo e tudo. É verdade. Né? Às vezes tem medo sim. Né? Então veja que mesmo com medo, na psicoterapia podemos trabalhar, podemos orientar, podemos ajudar o paciente a desconstruir esse medo e a ressignificar suas metas, seus objetivos. Então, você colocou uma palavra que eu diria vai resumir, vai abraçar todas as demais características, que ao invés de ter medo, tenha atitude. A atitude, né, vai levar a esse protagonismo, certamente. Exatamente. Então, Fausto, lembra-se do tema do programa? O que devemos ser, protagonistas ou coadjuvantes? A produção do programa nos faz essa pergunta. A você, doutor Fausto, o que devemos ser? Afinal, protagonistas ou coadjuvantes? Na nossa vida nós devemos ser sempre protagonistas. Sempre protagonistas. Né? Mas quando diz respeito à vida do outro, eu devo me colocar como coadjuvante, porque é o outro que toma a sua decisão, é o outro que escolhe o que vai fazer. Por exemplo, um pai, uma mãe, um filho. Eles são responsáveis pela criança, eles são
responsáveis por educar a criança na responsabilidade. E educar para a responsabilidade uma pessoa é também se tornar, em alguns momentos, coadjuvante para que aquela pessoa assuma a sua própria responsabilidade. Então, em certos momentos nós devemos ser protagonistas, aqueles que tomam a liberdade de ir adiante, mas também devemos ser coadjuvantes, aqueles que estão ali para ajudar e formar pessoas, educando-as para a responsabilidade, para assumir e encarar o desafio que se apresenta na sua própria vida. Excelente! Só temos que te agradecer, doutor Fausto. E infelizmente, eu diria, né, temos que terminar, mas a produção já passou um convite para que Fausto Josino, psicólogo clínico, retorne no próximo domingo. Olha, foi bom demais, viu? A sua participação. Então, Fausto, eu peço que deixe o seu contato, deixe uma mensagem para os nossos ouvintes, ou uma palavra, ou uma reflexão, né? E já recebo o nosso convite para voltar no próximo domingo. Obrigado desde já me sinto lisonjeado pelo convite. E o meu contato é 984101011. Mais fácil de dizer é 984101011. Né? Sim. E a mensagem que eu quero deixar é que nós possamos sempre se permitir, né, escolher, que não deixemos que essa lógica do mundo de moda e muitas vezes, né, de moda de pensamento, que nos influenciam e que muitas vezes positivamente, mas que isso não seja, que defina aquilo que nós vamos escolher para a nossa vida, possa ser algo que faça com que coopere com a nossa escolha, mas que não seja a nossa escolha. Que nós tenhamos a liberdade de realmente assumir e escolher aquilo que nós queremos. Sermos protagonistas, né? Sermos então, protagonistas. Eu quero também deixar uma reflexão, uma frasezinha apenas, né? Hoje é um dia especial. É mais um dia em que estamos vivos. E ouvimos dizer, gente, que a nossa vida pode ser comparada com um filme. Eu mesma falei sobre isso. Então precisamos lembrar que cada capítulo da nossa vida, ele precisa ser único. Porque para vivermos bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.